Você pode se sentar fazendo barulho para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão com expectativa naquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite? O meu coração está cheio de expectativa. Então abra comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. São muitos, mas eu me chamo Tiago Diniz. Também sou um dos pastores dessa casa. Nós estamos aqui, eu e a minha esposa digníssima Fernanda, quem eu tanto amo, está nos assistindo, gravidinha. Um beijo em vocês, né? Nós já estamos multiplicando e alargando as tendas. Água de Alphaville, irmão, tem gerado vida, amém? E nós estamos bebendo na torrente, no manancial. Aleluia, glória a Deus, é uma alegria. Nós estamos servindo aqui e serviremos até que o Senhor volte. Nós viveremos aquilo que Deus tem para nós nessa igreja. Para quem nos assiste, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu quero te encorajar, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Irmão, você sabia que você pode abençoar outras famílias? Compartilhe esse culto, comente ao final desse culto aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Uma alegria enorme, nós estamos recebendo também o pastor Miller, regional lá da Bahia, e também toda a equipe. Ele só anda protegido com seus seguranças. Estão aí pastores e líderes. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos pastores, pastores também de casa, pastores da casa, servindo o Senhor em todo o território da Bahia, aquela terra tão linda e abençoada, para a glória do nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, estamos juntos. Abriu aí, meu irmão, Marcos capítulo 10, glória a Deus, verso 46. Diz assim a palavra do Senhor: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Jesus pergunta para Bartimeu. O cego respondeu: mestre, ou rabi, eu quero ver, ou eu quero enxergar. No verso 52, Jesus disse: vá, a sua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero falar com você sobre uma fé que nos salva e que nos cura. Feche os seus olhos e me permita orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque nós estamos diante da sua palavra. A sua palavra que foi divinamente inspirada pelo Senhor e entregue aos homens. A sua palavra que é vida. A sua palavra que é poderosa para desfazer toda a inverdade, toda a poeira do nosso coração. A sua palavra que é poderosa para nos ensinar, para nos instruir, corrigir. A sua palavra tem o poder de admoestar, exortar a cada um de nós e alinhar o nosso coração. Nós oramos para que esses conselhos, essas verdades
celestiais e essa história faça sentido para a nossa vida no dia de hoje, nós oramos para que Cristo Jesus seja entronizado e glorificado, e você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu recebi essa responsabilidade de trazer uma palavra ao meu e ao seu coração, imediatamente o Espírito Santo me trouxe à memória a história do cego Bartimeu. E eu nunca preguei sobre essa passagem, mas é uma história especial e carregada do poder sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. Quem escreve o evangelho que nós acabamos de ler é o jovem chamado João Marcos, filho de Maria, aquele a quem aprendeu o evangelho diretamente dentro da sua casa, onde eles se encontravam e tinham como costume celebrar a ceia. Este era o ambiente onde Jesus também reunia os seus discípulos, na casa de João Marcos e de Maria. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos. Um jovem que foi atraído pela graça, e ele faz questão de nos narrar esse episódio sobrenatural. A essa altura, Jesus já está caminhando para a via dolorosa, os seus últimos passos. Ele está saindo do Jordão e em direção a Jerusalém. Jesus está pronto a ser entregue no patíbulo, para ser morto a pedido dos próprios judeus, a quem deveria facilitar o caminho, e aqueles que clamam a Pôncio Pilatos em alta voz, para que eles soltassem a Barrabás e crucificassem a Jesus. A história do cego Bartimeu é uma história que retrata milagres, poder e ao mesmo tempo uma fé contagiante. Vá, a tua fé te salvou, é o tema da mensagem dessa noite. O cego Bartimeu recebe essa característica, que na verdade Bartimeu não é um nome. Para o judeu, o prefixo Bar significa filho. Timeu era o nome do seu pai. Ele não aparece nem com o próprio nome na história. E a cidade onde ele está é conhecido como Jericó. E nós possuímos dentro de uma arqueologia e de uma geografia 2 cidades chamadas Jericó. A antiga Jericó conquistada por Josué, mas uma nova Jericó, uma cidade alta, que era o centro do comércio da época, o que permitia grande parte dos publicanos morarem ali. Uma Jericó que permitia o deleite de luxo, casas suntuosas, e o que também atraía a mendicância, ou vários outros andarilhos para dentro da cidade. Uma cidade que possuía riqueza, mas também atraía aqueles que eram desprezados. Para o judeu, qualquer tipo de doença estava associada a uma maldição, e por isso, como se não bastasse o próprio filho de Timeu ter uma doença desde a sua nascença, ele também mendigava à beira do caminho. E é nesse episódio que Marcos faz questão de nos apontar uma história milagrosa e alguns princípios que eu e você precisamos captar aqui nessa noite. Quantos estão aqui? Glória a Deus. No verso 46 ele diz: então chegaram a Jericó. Jesus saiu de um episódio também peculiar. Os discípulos João e Tiago, que eram irmãos, a essa altura, o que antecede essa narrativa bíblica, diz para Jesus: Senhor, quando estiveres na glória,
o Senhor pode nos colocar neste lugar de honra, e quem de nós será o maior? E Jesus explica dizendo: não, o reino do meu Pai não pode ser comparado com o reino natural. Aqui os principais recebem o lugar de destaque, mas no reino do meu Pai, os que não têm destaque são aqueles que são honrados por Ele. Os que são últimos, o meu Pai os coloca como primeiro, e os que servem, Tiago e João, serão sempre os maiores no reino de Deus. E esse episódio causou um alvoroço entre outros discípulos, ciúmes, uma vaidade, e Jesus está ainda percorrendo. Ele atravessa a cidade de Jericó, uma cidade que ficava a 22 quilômetros de Jerusalém. Jesus opera os seus últimos milagres nessa cidade. Enquanto ele está passando, este jovem ouve falar de Jesus, e desesperadamente ele começa a conclamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A primeira lição que nós aprendemos é a lição da confiança. Esse cego Bartimeu era impedido de enxergar os olhos naturais, mas o que nos parece que os seus olhos espirituais estavam muito mais sensíveis do que os religiosos da época. Desprezado, mas para Jesus recebido. A sociedade judaica o reprimia, mas para Jesus seria mais um que somaria na proclamação do Evangelho. E tudo que ele tem neste momento é um único clamor, e ele começa a proclamar: eu sei quem ele é, eu posso não ver, mas eu creio. Eu posso ser impedido de estar ali agora, mas eu ouvi falar de Cristo Jesus, Ele curou outras pessoas, e eu tenho fé para que eu também seja curado. E esse estado de confiança do cego de Jericó nos remete à ideia de voltarmos ao lugar da dependência e da confiança. O que nos aponta o que o texto continua dizendo: então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e eles ouviram na beira do caminho que ele clamava: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não havia ainda ouvido entre o sinédrio, os judeus, quem ele de fato era. Uns disseram: ele é apenas um agitador qualquer. Outros: ele é apenas um curandeiro. Ele é um louco, um lunático. Ele não é o filho de Maria. O seu pai não é José, e os seus irmãos não são aqueles de Nazaré. Você precisa perceber que talvez há uma única oportunidade para mim e para você em chamar a atenção de Jesus. E a primeira objeção foi da própria multidão e dos discípulos. Enquanto você estiver preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, você deixará de experimentar o sobrenatural de Deus. Chame a atenção de Jesus.
Seja extravagante na presença de Jesus. Se deleite, porque você sabe a sua dor, você conhece a sua necessidade, e você sabe quem está passando aqui nessa noite. É aquele que tem o poder de dizer a você: seja curado. E isso é encorajador. Quando somos desafiados a viver uma vida em fé, nós somos zombados em dar passos sobrenaturais, nós somos esticados pelo próprio Deus em viver uma vida sobrenatural, mas nem as pessoas que estão nos cercando vão compreender. Mas Jesus está dizendo: eu é que sei o que eu penso acerca de você. Ministérios que foram paralisados por causa da opressão da multidão, mas para Bartimeu era uma chance. Eu não sei se ele volta, mas que hoje ele sai daqui e eu sou curado, eu tenho certeza. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais alto. Confiança. O que você precisa não está na multidão, não é a sua capacidade de network, não são os seus contatos, não são as suas alianças, é o socorro do alto, é a vida de Cristo em você, é você experimentando de dentro para fora o poder do céu e vendo de fora para dentro o seu coração sendo completamente despedaçado pela certeza de que Jesus Cristo é o único que pode mudar o rumo da sua história. E nos episódios sempre uma multidão, e os próprios discípulos tentaram apagar o clamor daquele homem. Ei, para! Ei, que jeito estranho de adorar, precisa de gritar. Mas é interessante que do lado de fora gritava, dançava até o chão na boca da garrafa. Eu não estou nem aí, eu quero é chamar a atenção de Cristo Jesus. Vão me chamar de louco, mas eu vou passar a ver. Quantos estão entendendo? Filho de Timeu, irmãos, quantas vezes na história nós não somos lembrados nem pelo nome? E é isso que Cristo tem prazer de fazer, de confundir os que são, tirando de trás das malhadas aqueles que não aparentavam ser os improváveis. O que mexe o coração de Jesus não é o clero ou a aristocracia judaica. Aliás, entre os principais da sinagoga, ele chamou de sinagoga de Satanás. Mas foi com a prostituta que ele diz: a sua fé te salvou. Foi com os cegos que conclamavam: seja curado. O desespero da confiança, a certeza do milagre, não está na capacidade da força do seu braço, está na pessoa de Cristo Jesus, aquele que divide a história ao meio, aquele que pega os pequenos dos monturos e entulhos e os fazem assentar entre príncipes e poderosos. O prostituto
vira pai de família. A meretriz concebe filhos. O ladrão experimenta agora uma vida de santidade. Os aprisionados são libertos. Os coxos começam a andar. E aqueles que estavam parados começam a ser movimentados pelo poder sobrenatural do encontro com Cristo Jesus. Aleluia. Onde estão aqueles que chamarão a atenção de Jesus? Para com essa falsa modéstia. Para de reprimir, de reter aquilo que Cristo está te chamando para viver. Para das preocupações alheias. Enquanto você preocupa com o status, continua cego. O dia que você deixar o status de lado, você passará a enxergar. 47, ainda pedi esmola. Irmãos, além de cego, era pobre. É todo o cenário para a religião rejeitar. Quem que é o seu pai? Conheço, Timeu. Alguns comentaristas dizem que talvez o próprio filho de Timeu ficou cego por uma sentença do Império Romano, mas o texto não aponta para isso, porque o texto não dá destaque no pormenor da história. O destaque da história é o poder de Jesus e a fé sobrenatural que esse homem possuía. Tem gente que quer viver a modéstia. Não, Jesus, deixa eu aqui. Por isso que continua pobre. Tudo que tem é dinheiro, pobre. Mas está cego, perdido. E olha só o que o texto diz. Ele estava à beira do caminho. Irmãos, beira do caminho é um lugar sem honra e de desprezo. Não serve. Não tem nada para nos acrescentar, então não é convidado para os nossos ambientes, um Zé Ninguém da história. E Jesus está olhando, é isso. Eu gosto de chamar aqueles que não são, aqueles que todos desprezam, para exaltar o meu nome sobre eles. Era tudo que Jesus queria encontrar, uma fé ousada. Eu creio que o meu Redentor vive e certamente Ele se levantará em meu favor. Eu sei que a palavra foi liberada não por homens, mas pela boca de Deus, e Ele não é homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Se Ele prometeu, os céus e terra pode passar, mas a minha palavra, diz o Senhor, se cumprirá. Oh! Gente que vive como general Naamã, do lado de fora uma armadura, mas por dentro lepra, a aparência de um cristão que anda em fé. Você cumprimenta o irmão, parece que você recebeu porção dobrada no cumprimento, a graça e a paz do Senhor Jesus vaso. Você pensa assim, isso aí confia. Mas nas primeiras tribulações, é o primeiro a desanimar, retrocede, é covarde, nega, tem vergonha, esconde a fé, cria atalhos, vai pelo lado mais fácil.
Não é esse tipo de fé que Jesus quer encontrar. O Senhor Jesus quer homens como esse cego, que canta, clama, apesar da multidão comprimir. Quantos estão entendendo? Segunda lição, perseverança. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, aí que ele começou a gritar mais. E a multidão reprimindo. Calma. Eu fiquei aqui esse tempo todo mendigando. Nem cesta básica vocês me deram. E agora não quer permitir com que eu viva aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que Ele me chamou. Se você não quer ir, eu irei. Se você escolher o caminho da volta, eu permanecerei. Irmãos, tem crente que nas primeiras dificuldades abandona tudo. Deu errado o contrato, larga a fé, para de ir, abandona GC, quebra as alianças, para de ler as escrituras. Uma fé raquítica. Ele quer homens e mulheres corajosos. É crente omelete. Você vai batendo e ele cresce, vai perseguindo e ele permanece, vai comprimindo e ele se fortifica. Uma maturidade sobrenatural, uma perseverança que nós aprendemos a partir desse homem na história. Terceira lição: depois que eles repreendiam, a visão espiritual do cego Bartimeu, sensibilidade. Irmãos, falta-nos sensibilidade da percepção espiritual para discernirmos os momentos. Gente perdida, atrás dos guris da fé, aonde que tem CPF, aonde que tem carro próprio, aonde que tem casa, aonde que tem bênção. Os verdadeiros é aonde que se arrepende, aonde que chora pelo pecado, aonde que busca por santidade, aonde eu sirvo, aonde eu me dou, aonde eu me entrego. E fica a gente assim, ó, me dá, aí Deus não dá, volta. Mas não tem problema, pode querer, mas Ele quer muito mais. Ele não só quer te dar visão, Ele quer perdoar o seu e o meu pecado. Ele quer mudar o curso da nossa história. Ele quer sarar o nosso coração e corrigir os valores caídos dentro de nós. Não adianta enxergar, mas continuar preso na escuridão, nos princípios das Escrituras. Enxerga, mas continua no adultério. Enxerga, mas continua desejando a mulher do outro. Enxerga, mas ainda é fofoqueiro. Enxerga, mas a mão ainda está suja de pecado. Vocês estão aqui? Jesus não quer só te dar vista, Jesus quer te salvar. O seu problema e o meu não é só não enxergar. O nosso maior problema é uma vida caída sem Deus. Amém? Quarta lição. Jesus parou e disse: chamem-no. Olha que interessante. A mesma multidão que reprimiu, depois teve que chamar.
É Ele que te evidencia, e não você que se autopromove. Quando você esconde, Ele aparece. A multidão que dizia: aquieta, agora tem que dizer a esse homem: Ele está te chamando. Precisa reconhecer o que Ele fez em você. E isso é maravilhoso, porque esse cego não se aproveitou deste momento para operar o sentimento de vingança. Me reprimiram, agora me chama. Não, ele continuou focado em Jesus. Tem gente querendo viver o sobrenatural só para provar para outros que está bem, por isso que vive uma farsa, é um personagem fake, é forte na rua, desastre em casa, esconde cegueira. Quantos estão me entendendo? Mas ao mesmo tempo, nós percebemos que Jesus manda chamar aquele homem, e ele estava pronto a obedecê-lo. Primeiro ele chama a atenção de Jesus, agora é Jesus que o chama para viver com ele, e imediatamente o texto diz: deixando a sua capa, ele o seguiu. Irmão, para seguir Jesus, tem que deixar os contatinhos para trás. Não tem como adorar a dois senhores: ou Mamon será o seu Deus, ou o Senhor da glória será o seu único Deus. Não tem como amar o dinheiro e a Deus, não tem como amar os prazeres e a Deus. Larga a capa, abandona o pecado, aquilo que te impede de viver o sobrenatural. Tem gente que está tentando negociar, casado, mas às vezes deita com outro homem do mesmo sexo, ministra, mas vive masturbando, fornicador, mentiroso, trapaceiro. Para caminhar com Jesus, pode vir do jeito que quiser, mas ficar não. Ele não negocia santidade, ele não divide a glória. Enquanto desejarmos só o pão, comeremos migalhas, mas quando ele for tudo, experimentaremos o poder sobrenatural. Quantos estão entendendo? Deixa a capa, deixa a novinha ir, deixa o novinho ir, deixa os negocinhos errados irem. Jesus está te chamando. Aleluia. Vocês ficaram calados, está tudo bem? Quinta lição: comunhão. Quando ele foi, ele estava pronto para servir e andar com Jesus. Quando ele chama, nós
não retrocedemos. Quando Ele nos escolhe, nós não voltamos para as comidas que nos alimentou lá atrás. Quando Ele nos chama para viver com Ele, nós abrimos mão de tudo para sermos completamente dEle. Ele quer ter um relacionamento, comunhão com você. Eu sei que a palavra é dura ao nosso coração, mas Jesus não apenas quer oferecer um milagre, Ele quer que você experimente a sua presença. Quantos estão entendendo isso? E Jesus pergunta para ele: o que você quer? Irmãos, é interessante que quando Jesus nos chama, nós não sabemos o que nós queremos. Mas o cego disse: eu quero enxergar. Uma oportunidade. Jesus, eu quero ver. Eu estava cego, perdido, mas agora eu quero me enxergar, Jesus. Eu dei trabalho, eu sofri, mas agora eu quero ser diferente. Eu quero, com o poder da visão, voltar ao trabalho. Talvez eu quero dignificar a minha família. E ele foi claro naquilo que ele queria. A última lição que nós aprendemos: ele reconhece quem é Jesus, filho de Davi, o próprio Deus encarnado, aquele que estabelece o seu governo. Eu sei quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, é possível caminharmos aqui de segunda a segunda e não conhecermos a Jesus. É possível falarmos sobre Ele sem experimentarmos quem Ele é. É possível cantarmos sobre Jesus sem o adorarmos verdadeiramente. Mas aquele cego sabia quem era Jesus. Ele não tem um poder apenas, Ele é o Todo-Poderoso. O cego respondeu: mestre, além de ser Deus, o filho de Davi, o prometido pelos profetas, aquele que vai governar sobre tudo e sobre todos, o Senhor também é mestre, aquele que pode me ensinar. Tem gente que quer ser curado, mas não quer aprender, não quer gastar tempo para ser discipulado, para ser confrontado, para conhecer a Jesus na graça e no conhecimento. Eu quero a Jesus, mas rejeito a palavra. Não. Jesus é o único que pode nos ensinar a viver uma vida reta diante daquilo que Ele preparou para nós. É no discipulado que somos confrontados, é na prestação de contas, é quando a palavra é exposta e o nosso pecado é trazido à luz diante da palavra, é quando crescemos em maturidade, é quando desenvolvemos a fé, é quando proclamamos o Cristo das Escrituras.
Mas temos sido conhecidos por uma geração que despreza a palavra e que ama os milagres. Líderes que vão se levantando como falsos mestres e profetas, sem ensino, sem ortodoxia, sem vida nas Escrituras, sem fome e sede da palavra, fazem do ministério negócio, vendem a fé, lidam com as coisas do Senhor como se fosse uma empresa, porque nós estamos abandonando os ensinos, estamos desprezando a vida na palavra. Somos a geração que menos lê Bíblia nos dias atuais. Isso é uma tristeza para nós, porque de um lado vemos estádios lotados, para pessoas saírem dali andando, e igrejas com ensino vazia, que podem sair dali perdoadas. Ele disse: mestre, além do poder que o Senhor tem, o Senhor pode me ensinar. Enquanto nós não tivermos fome das Escrituras, jamais experimentaremos avivamento. Escolas bíblicas quase não se tem. Seminários deveriam estar lotados. Dificuldade em achar Ageu, Abacuque, Obadias, para nossa vergonha. Só lemos Bíblia no culto, e olhe lá quando a palavra é pregada. Trocamos os púlpitos, tiramos a sã doutrina e colocamos 7 passos para o carro zero. Está andando de carro zero, mas está no colo do capeta. Tem casa linda, mas está perdido. É extraordinário na empresa, mas é um banana dentro de casa. Negocia valores, não sustenta a família, não ensina os filhos, não ora, não ensina, não lê. E queremos avivamento. O que nós precisamos é de arrependimento. Uma geração maculada de pecado. É músicos, pregadores, transando fora do casamento e cantando ou entregando profecia. Líderes de GCs fumando maconha, e depois dá a lição. Uma geração que fuma até pendrive e despreza as Escrituras. Sabe por que desprezamos? Porque as Escrituras nos ferem. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é da sua forma, é da forma de Deus. Sucateamos o ministério, colocamos preço nas pregações, vendemos a santidade do altar. O Senhor está dizendo: clamem por misericórdia. O Senhor está voltando. Mas aonde estão
os que conclamarão: tenha misericórdia de mim. Mas o que a gente quer é encher a nossa casa de porcelanato, aumentar a roda do carro. Geração fraca, não compartilha, não abençoa, egoísta, avarenta, promíscua, imoral. O Senhor está dizendo: santidade ao Senhor. Não manipulem a minha obra. Não me busque pelos seus vãs interesses cegos. Foi isso que Jesus disse aos fariseus: cegos, guias de cegos. João Batista: raça de cobra, víbora. Até quando vocês vão fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. Uma palavra dura para o nosso coração, mas é o que vai nos chacoalhar. Estão passando a mão na minha e na sua cabeça, mensagens que não confrontam, vida piedosa. Onde estão os que viverão assim? Fica de pé no seu lugar. Tiago, é pessoal? Não. Tem alguém do GC que você sabe? Não. Pode ser eu, pode ser você. Mas o Pai corrige a quem Ele ama. Irmão, você abre telefone hoje de crente, é foto pelada para tudo quanto é lugar. Crente que joga, aposta. E nós queremos ser curados da visão. Nós precisamos é de salvação. Nós precisamos é de arrependimento, perdão sobre nós. Eu me incluo, eu faço parte dessa geração que precisa voltar a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tem compaixão da minha negligência. Eu abandonei minha mulher para ficar com a secretária. Tenha compaixão, Jesus. Eu estou com relacionamentos extraconjugais. Tem compaixão de mim, Jesus. Jesus, eu estou servindo, mas uma vida rodeada de pecado. Tem compaixão, Jesus. Me perdoa, me receba, me ajuda, me põe de pé. Jesus, olha para mim. Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos de arrependimento. Nós temos manchado o seu nome. Nós temos vendido a palavra. Nós temos negociado os princípios. Começa pelo altar, Jesus. Ministros, se voltem.
profetas, profetizem, mestres, ensinem, pastores, apacentam o meu rebanho. Onde estão aqueles que me querem mais do que o ouro e a prata? Onde estão aqueles que se voltarão em santidade? Onde estão os que clamarão na praça: Filho de Davi? Eu pequei, mas tenha misericórdia, Jesus. Jesus, perdoe a nossa geração, a começar de mim, que muitas vezes negligencio a vida de oração.